e agora provocar o curto-circuito. Ó, estão a ver? E a dobrável e... ó, à primeira. Bom dia, malta. O que eu pensei fazer hoje, dando seguimento aos últimos vídeos desta série sobre as sandálias de emergência, que são, ou seja, as sandálias das duas uma, ou são sandálias pré-preparadas que vocês podem trazer de casa, portanto, as sandálias preparadas por vocês, que vocês trazem para, numa eventualidade, numa situação de emergência, conseguir acender um fogo, ou então podem ser alguns itens, alguns recursos, alguns itens que vocês, por acaso, transportam com vocês na vossa mochila, nas vossas atividades, para outras situações ou para outras tarefas diferentes, para outras tarefas normais, mas que numa emergência também podem servir para iniciar um fogo. E então, dando seguimento, como eu disse, a essa série que tenho vindo a fazer, este vai ser o terceiro vídeo sobre as sandálias de emergência, e o que eu vos pensei mostrar é um item que vai servir bastante bem para iniciar um fogo, mas não é necessariamente uma sandália pré-preparada que vocês trazem para aquela função, mas sim um item que muitas vezes podem transportar com vocês para outras tarefas. Neste caso, o que eu tenho aqui à minha frente é um pequeno kit de manutenção de material, seja de manutenção de ferramentas, seja de manutenção da minha faca, seja de inclusivamente reparações. O que eu tenho aqui são 2 panos, um impregnado com azeite, outro impregnado com óleo de linhaça para lubrificação. Aqui um frasquinho de azeite para lubrificação das lâminas, quando eu quero que elas possam ser usadas também para cozinhar, e então utilizo uma coisa natural, como azeite, para lubrificar as lâminas. E depois tenho aqui uma latinha que vai conter vários itens de reparações também e de manutenção, nomeadamente bankline, que pode ser desfiada para fio de costura. Tenho aqui linha de sapateiro, agulhas, botões, etc. E também tenho o item do qual vos vou falar hoje, que serve da sandália numa emergência, que é landaço. Vai ser este o item que podemos utilizar numa emergência como a sandália, e tem a vantagem de poder ser acendida ou tomar ignição com diversas fontes de calor. Portanto, a landaço é uma coisa que vocês podem eventualmente ter com vocês, porque serve para múltiplas tarefas, não só para, por exemplo, remover alguma ferrugem superficial da nossa lâmina, se estamos, por exemplo, a fazer uma estadia em autonomia vários dias, e então a lâmina começa a ficar com pontos de oxidação ou com pontos de ferrugem. A landaço permite polir a lâmina e retirar todos esses pontos de ferrugem. E há ainda também quem utilize, por exemplo, landaço num kit de cozinha como esfregão, para quando querem lavar os tachos, remover toda a porcaria e esfregar bem os tachos por dentro e, portanto, poli-los como deve ser. Portanto, é um artigo, é um item bastante multifuncional, em que há alguma probabilidade de, por vezes, o pessoal o transportar com ele, mas que serve também numa emergência como uma sandália para iniciar um fogo. E então é isso que eu vos vou mostrar hoje, bem como várias fontes de ignição que permitem acendê-lo, mesmo aquelas fontes de mais baixa temperatura que muitas vezes não acendem praticamente mais nada. Okay? Portanto, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Este é o vosso canal preferido sobre estes temas. Bem-vindos ao canal Bushcraft News. Nós conseguimos encontrá-la em lojas, por exemplo, de bricolage, como o Aqui, Brico Dépôt, Leroy Merlin, ou inclusivamente em drogarias. Portanto, lojas que vendam material de bricolage. E aqui o truque é escolher a landaço certa para utilizarmos no nosso kit, de modo a que ela seja multifuncional e
acenda numa emergência com as mais variadas fontes de ignição, até com aquelas mais fracas, e possa servir de acendalha de emergência. Porque a lã de aço não é toda igual. Ela vai ter grossuras ou grãos diferentes. E normalmente isso é indicado pelo número de zeros que ela tem. Quanto mais zeros ela tiver, mais fina ela é. E assim, pelo que eu conheço a nível de mercado, assim, o mais comum que existe é apenas um zero, só zero, dois zeros, portanto 0, 0, como é o caso desta que eu tenho aqui. Depois existe 3 zeros, 0, 0, 0, e existe ainda 4 zeros, portanto 0, 0, 0, 0. A que vocês vão querer é pelo menos que tenha 3 zeros, 0, 0, 0, ok? Portanto, como esta que eu tenho aqui. Porquê? Porque quanto mais fina ela for, mais facilmente ela acende. Esta aqui, 0, 0. Esta que só tem 2 zeros, também vai acender, por exemplo, com uma pederneira ou com um isqueiro, mas não vai acender, por exemplo, com outras fontes de ignição mais fracas, e eu já vou falar um bocadinho sobre isso, enquanto esta que tem 3 zeros vai acender com fontes de ignição muito mais baixas. Por isso, pá, quando tiverem, se quiserem comprar lã de aço para ter no vosso kit, mesmo que seja para outras tarefas, comprem pelo menos com 3 zeros, ok? Fina o suficiente. E acho que vocês, assim, a nível visual, conseguem, apesar de terem a diferença só de um zero, uma ser 2 zeros e outra ser 3 zeros, acho que se consegue perceber bem a diferença entre qual é a mais fina e a mais grossa. Há uma diferença substancial. Portanto, esta aqui é 3 zeros, é 0, 0, 0. Esta aqui é 2 zeros, 0, 0. Okay? E só um zero de diferença, portanto, estão só um patamar de diferença uma da outra. Nota-se mesmo a nível visual uma grande diferença entre a grossura dos filamentos. Esta aqui é muito mais fina. A lã de aço é um material que, como o próprio nome indica, vai ser como se fosse uma espécie de lã feita de aço. Portanto, no fundo, vão ser pequenos filamentos muito finos de aço, ou seja, pequenas fibras de aço ou pequenos filamentos de aço que vão ser mais finos ou mais grossos. Lá está, como eu disse, consoante o número de zeros que essa lã tiver. E basicamente a forma como isto funciona a nível de acendalha não é provocar chama, ou seja, isto não vai acender, por assim dizer, não vai acender no sentido de fazer chama, mas sim vai criar uma pequena brasa que vai alastrando por toda a lã de aço até formar uma brasa gigante que nós, ao soprarmos em conjunto com a acendalha natural, vamos aí sim obter chama, obter fogo. E vocês podem estar a dizer, então mas espera aí, então, mas vamos precisar à mesma da acendalha natural, há uma espécie de acendalha que recolhemos da natureza. Qual é a utilidade da lã de aço como acendalha inicial que toma ignição? As utilidades são várias. Em primeiro lugar, é muito mais fácil acender isto, principalmente se tiver no mínimo 3 zeros, 0, 0, 0. É muito mais fácil acender isto, seja com faíscas de uma pederneira, basta uma coisa, mesmo ao de leve, ou ainda com fontes de ignição, como eu vou-vos mostrar, pilhas, faíscas de um isqueiro que ficou sem gás, só tem faíscas e que não acendem praticamente mais nada porque são muito baixa temperatura. É muito mais fácil dar ignição e acender isto do que acender diretamente a acendalha natural. Okay? Muitas das fontes de ignição que eu vos vou mostrar não conseguem acender acendalhas naturais, mas conseguem acender isto. E mesmo com a pederneira, existem certas acendalhas naturais que às vezes, consoante as condições, são difíceis de acender. Temos de estar lá a insistir, insistir, insistir. Com isto é uma faísca dela ao de leve, basta uma faísca aterrar aqui e vai acender. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que, mesmo que vocês tenham acendalha natural, e eu aqui tenho um molho de erva seca, ela por vezes pode estar em condições negligenciáveis ou condições que não são ótimas. Nomeadamente pode estar bastante úmida devido ao tempo. E normalmente, como se costuma dizer, quanto pior é o tempo, ou quando piores são as condições, normalmente é quando mais precisamos de um fogo, e por as condições serem as piores, mais difícil é de acender. E então vai ser, mesmo com uma pederneira, se isto estiver bastante úmido, vai ser muito difícil de acender, mas a lã de aço é fácil
E depois, como isto forma uma brasa que vai expandindo à medida que nós sopramos, se nós colocarmos aqui e soprarmos, vai ser muito mais fácil de acender do que faíscas de uma pederneira. O que acontece é que isto é uma coisa contínua. Ao contrário das faíscas da pederneira, por muito quentes que elas sejam, as faíscas da pederneira é uma coisa momentânea. Uma brasa que está a expandir-se à medida que nós sopramos e a aumentar a temperatura de forma contínua, é precisamente isso, está a fazê-lo de forma contínua, secando a acendalha que possa estar úmida e dando-lhe ignição muito mais facilmente. Okay? Basicamente é o mesmo princípio do algodão carbonizado, o char cloth. Basicamente é a mesma coisa. E basicamente a forma como isto funciona foi como eu acabei de vos dizer. Vai-se transformar numa brasa que, ao soprarmos e fornecermos oxigênio, vai expandir e aumentar a temperatura. E vão ver que basta apenas umas pequenas faíscas da nossa pederneira. Vejam-me isto. Ó, só isto. E se eu soprar? Viram? Isto aqui, como viram, é com a landaço mais fina, 3 zeros. Vão ver a diferença com a landaço mais grossa, ou seja, 2 zeros, é um zero a menos. Ela também, se for com um isqueiro ou faíscas da pederneira, também acende, mas não se vai expandir com tanta facilidade. Vocês vão ver. Estão a ver? Ó, se eu não soprar, se eu não fornecer logo oxigênio, viram o que acontece? Se eu não fornecer logo oxigênio, enquanto a outra expande sozinha, a 3 zeros, esta aqui, ó, ali um bocadinho, mas se eu não fizer grande coisa, tento, ó, apagou. Esta mais grossa, 2 zeros, eu tenho que fazer logo. Tenho que começar logo a soprar. Viram a diferença? Esta 2 zeros, que é mais grossa que a 3 zeros, eu assim que lanço faíscas e que elas pegam, tenho que começar logo a fornecer oxigênio, a soprar, porque senão ela apaga-se. Ao contrário da mais fina, da 3 zeros. E isto vai ser uma coisa ainda mais evidente e ainda mais crítica se tivermos a falar de meios de ignição alternativos de baixa temperatura, que não sejam nem faíscas de alta temperatura de uma pederneira, nem, por exemplo, a chama direta de um isqueiro. Em caso de meios alternativos, que eu vos vou mostrar, isto vai ser mais crítico e esta landaço, só, por exemplo, 2 zeros não vai funcionar, não vai acender, mas a 3 zeros sim. E então, simulando agora um cenário real, tenho aqui a minha acendalha natural, que neste caso é erva seca, e eu nem sequer a vou processar para vocês verem a facilidade com que a landaço a acende. Mas numa situação real o que eu iria fazer era o meio onde vou depositar a minha brasa, o meio eu iria triturar, desfazer bem, portanto processá-lo, como nós dizemos, processá-lo bem, de forma a torná-lo ainda mais fibroso, apesar da erva seca já ser bastante fibrosa, eu ainda iria torná-la mais fibrosa aqui no centro, para aumentar as minhas hipóteses de sucesso. E então, basicamente, chego aqui e... Opa! Cá está. Coloco assim e... Cá está. Viram? Viram a rapidez? Portanto, basicamente é apenas isto, é dar ignição ao landaço e agarrar nela, colocá-la junto com a nossa acendalha natural e soprar de forma a fornecer oxigênio. Portanto, é este ato de soprar que vai fazer a brasa aumentar a temperatura, expandir e incendiar toda a acendalha natural. E como eu vos disse, também a grande vantagem que a landaço tem é que vai acender com outras fontes de ignição alternativas, nomeadamente o caso de equipamento eletrónico, independentemente se é de bateria
ou 7 pilhas. Seja pilhas, seja bateria, qualquer equipamento eletrónico que tenha uma destas duas fontes de energia vai permitir dar ignição à landaça. Tenho aqui duas lanternas frontais, uma a pilhas e outra a bateria. Portanto, esta que vocês veem aqui verde é a que funciona a pilhas, funciona com 3 pilhas daquelas mais pequenas. Portanto, não são daquelas pilhas médias, não, são mesmo das pilhas mais pequenas, daquelas AAA. Estão a ver? 3 As. Portanto, funciona com estas 3 pilhas mais pequenas. E, basicamente, a forma de utilizarmos isto para dar ignição à nossa landaça é provocar um curto-circuito momentâneo entre o polo negativo e o polo positivo. E é aqui, com este, por exemplo, com esta forma alternativa de ignição, utilizando pilhas ou baterias, é aqui que entra a diferença significativa entre uma landaça mais fina, como esta 000, 3 zeros, e outra, por exemplo, que só tenha 2 zeros, 00, que é ligeiramente mais grossa. Porque a landaça ligeiramente mais grossa, a 00, não vai funcionar com estas pilhas mais pequenas. Normalmente o que vocês veem nos vídeos, no YouTube, e eu tenho aqui, onde é que eu a tenho? Ah, está aqui. Eu tenho, portanto, esta é 3 zeros, 000, é a mais fina, e esta aqui é a 2 zeros, 00, portanto, é a mais grossa. E o que vocês veem muitas vezes naqueles vídeos de sobrevivência curtinhos que aparecem no YouTube com várias dicas de sobrevivência é pessoal a acender landaço destas com uma pilha de 9 volts, daquelas pilhas assim quadradas ou retangulares, aquelas pilhas assim quadradas grandes que têm o polo positivo e o polo negativo, os dois do mesmo lado, e então eles agarram numa bateria, aquilo é quase uma bateria, vá, agarram numa pilha dessas de 9 volts quadrada, raspam aqui e fazem o tal curto-circuito entre o polo positivo e o polo negativo e dão ignição, portanto, ao landaço. Ora, o que acontece é que essa não é uma situação muito realista, porque dificilmente nós andamos com o equipamento no mato que precise de pilhas de 9 volts, dessas grandes quadradas. Normalmente o que nós temos nas nossas atividades são pilhas destas normais, inclusivamente destas mais pequeninas AAA. E estas pilhas assim mais pequeninas não têm voltagem, acho que cada uma delas, salvo erro, tem 1,5 V, não têm voltagem suficiente para acender ou para dar ignição a esta landaço 00, ok? Portanto, esta landaço 2 zeros. Eu vou-vos provar isso rapidamente. O que eu quero fazer é tirar aqui um pedaço assim comprido e bastante fino. Estão a ver? Até pode ser mais fino do que isto. Portanto, um pedaço comprido e fino. E vou, basicamente o que eu iria fazer era afilar uma das pontas, assim, e deixar a outra ponta bastante farfalhuda, bastante aberta. E agora, até posso, para aumentar as minhas hipóteses de dar ignição a isto, posso juntar posso juntar 2 pilhas destas em série. Tenho aqui a parte plana. Esta parte plana é o polo negativo, esta parte saliente é o polo positivo. Novamente aqui parte plana, polo negativo, parte saliente, polo positivo. E o que eu vou fazer é juntá-las em série, portanto, o polo positivo desta com o polo negativo desta, portanto, ou seja, basicamente as duas no mesmo sentido, as duas na mesma direção, polo positivo desta com o polo negativo desta, para ter como se fosse uma pilha única, digamos assim, em que tenho o polo negativo desta em baixo e o polo positivo desta em cima. E agora o que eu iria fazer era colocar o polo negativo cá em baixo em contacto com a parte fininha, esta parte fininha que eu fiz da landaço, e agora esta parte farfalhuda tocar cá em cima no polo positivo da pilha de cima, com as duas unidas, ok? Tentando provocar um curto-circuito neste sistema das duas pilhas, ok? A ver se... Portanto, basicamente isto. E vocês estão a ver que não acontece nada. Ok? Mas, portanto, isto é a lã 2000. Mas, se eu fizer o mesmo utilizando uma landaço mais fina, ou seja, aquela de 3 zeros, vocês vão ver a diferença. Portanto, basicamente, quero tirar aqui uma tira comprida e fininha.
assim. E posso tirar mais um bocado, que é para depois, quando tiver ignição, transferir a brasa para um pedaço um bocadinho maior. Portanto, basta isto assim. Basta um pedaço destes. Ok. E agora, basicamente, é a mesma coisa. Vou afilar uma das pontas. Estão a ver? E deixar a outra ponta assim, aberta, farfalhuda. Vocês vão ver agora a diferença. Portanto, colocar cá em baixo, em contacto com a parte de baixo, unir uma pilha à outra, da mesma forma que fiz, e agora provocar o curto-circuito. Ó, estão a ver? E agora junto à outra, e tenho uma brasa para pôr na minha acendalha natural. Viram a diferença? Esta landaço mais fina, a 3 zeros, isto ainda está em brasa, esta landaço mais fina, 3 zeros, se juntar duas pilhas pequenas em série, acende. A outra, ligeiramente mais grossa, portanto, 2 zeros, não acende. Só vai acender com estas pilhas de 9 volts, daquelas quadradas grandes, mas não é uma situação realista no mato na maior parte das situações, porque na maior parte das situações nós temos pilhas destas e podem ver que eu fiz um curto-circuito momentâneo, mas ainda funciona, a lanterna ainda continua a funcionar, ok? Mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui nesta de que funciona a bateria em vez de pilhas. Neste caso, esta bateria tem o polo negativo e o polo positivo aqui no mesmo lado. Basicamente o que eu tenho que fazer, ainda mais fácil, é só... Portanto, basicamente o que eu tenho que fazer é arranjo assim um pedaço, nem precisa de ser tão grande, arranjo assim um pedaço, abro assim de forma farfalhuda e... Ó, estão a ver? Assim... Cá está. Se eu tiver uma acendalha natural mais difícil de acender, até posso utilizar um pedaço, se estiver disponível, um pedaço maior. Pá, assim um pedaço destes maior. Mas viram? Funcionou igualmente. E como eu vos disse, isto foi apenas um curto-circuito momentâneo. Vocês podem ver que a lanterna continua a funcionar maravilhosamente bem à mesma. Portanto, apenas drenou um bocadinho de energia para fazer aquele curto-circuito momentâneo, mas continuamos com a lanterna funcional. E esta é também uma forma de ignição que não conseguimos praticamente com mais material nenhum, a não ser landaço, porque a landaço é constituída por filamentos ou fibras de metal, neste caso de aço, e por isso permite fazer o tal curto-circuito que as torna incandescentes. Outro material não vai permitir, ou a maior parte, 99% dos materiais não vão permitir fazer esse curto-circuito. Próximo método de ignição da landaço que eu vos quero mostrar é, por exemplo, um isqueiro sem gás. Ou seja, pá, por alguma razão partiu-se, ou estalou o vosso isqueiro e o gás evaporou, ou ficou, inclusivamente, gastou-se, ficou sem gás e ficou só com estas faíscas. Estas faíscas não têm nada a ver com faíscas de pederneira, como eu estou farto de dizer. São faíscas de muito baixa temperatura. Aliás, se eu meter aqui o dedo, nem sequer me queimam. São faíscas de muito baixa temperatura e não vão acender praticamente mais material nenhum. Muito menos acender a acendalha natural diretamente só com estas faíscas. Mas, se tiverem landaço, e se for a landaço correta, podem consegui-lo. Mais uma vez aqui, vai fazer toda a diferença se for landaço 3 zeros, que é mais fina, ou landaço só 2 zeros. Uma vai acender só com estas faíscas, a outra não. Okay? Portanto, basicamente o que eu fiz foi, eu parti mesmo este isqueiro cá em baixo para vocês verem que não tem qualquer espécie de gás, ou seja, são só faíscas. Okay? Inclusivamente há situações, por exemplo, no meio do mato, em zonas remotas,
onde, pá, se calhar já vos aconteceu, encontram isqueiros que, pá, que alguém já, ou que alguém perdeu, ou que eles estavam a ficar sem gás e alguém nos atirou fora. O pessoal é porco, deixa lixo no meio do mato, mesmo em zonas remotas, e às vezes há casos de pessoal já encontraram isqueiros em zonas remotas que não têm gás, mas têm ainda as faíscas e, portanto, podemos dar ignição a esta landaço. Uma coisa que eu faria era, em primeiro lugar, retiraria aquela placa de metal redonda que está por cima da rodinha e que serve para proteger das crianças, é para as crianças não conseguirem acender o isqueiro. Eu retiraria essa placa que está por cima da rodinha com cuidado para o mecanismo não saltar todo, obviamente, enfiando lá, por exemplo, a ponta de uma faca e com cuidado torcendo até aquilo sair, de forma a conseguir rodar a roda muito mais facilmente para ter as faíscas e também, se calhar, a proteção que há à volta de onde saem as faíscas também retiraria, de forma a que elas saltem daqui com mais facilidade. Vamos experimentar. Será que isto dá mesmo para acender landaço? Portanto, mais uma vez, vejo aqui a diferença. Tenho deste lado esta landaço mais grossa, 2 zeros, e tenho esta aqui mais fina, 3 zeros. Vou agarrar nesta 2 zeros, abri-la um bocadinho, torná-la um bocadinho mais farfalhuda, separar um bocadinho mais os seus filamentos, as suas fibras, agarro neste isqueiro que só deita faíscas e fez ali uma pequena, viram? Uma pequena brasazinha, mas que se apagou logo. Não, portanto, não continuou a alastrar. Estão a ver? Esta landaço 2 zeros é praticamente impossível acender desta forma. Mas agora agarramos aqui na landaço 3 zeros, abrimos um bocadinho assim as fibras e vejam-me isto. À primeira, quase praticamente à primeira, viram? Mais uma vez, a diferença entre a grossura das lãs de aço, extremamente importante. E querem ver uma coisa muito interessante em relação a fontes de ignição para a lã de aço? Ora, quem acompanha o meu canal ao longo dos vários anos em que ele existe e quem tem visto os vídeos que eu tenho publicado, sabe que se tivermos uma faca que tenha uma lâmina de aço carbónico, ou inclusivamente se tivermos, por exemplo, uma serra dobrável que tenha a sua lâmina, mais uma vez, em aço carbónico, okay? Não pode ser aço inoxidável, tem que ser aço carbónico. Se tivermos uma faca ou uma serra com uma lâmina destas de aço carbónico e encontrarmos uma pedra com um grau de dureza igual ou superior a 7, como o caso de quartzo, sílex, etc., se lhe batermos de raspão, o que vai acontecer é que vai produzir faíscas. Espero que vocês consigam ver aí. Ora, só que estas faíscas, para além de serem em pouca quantidade, são de muito baixa temperatura. Não tem nada a ver com faíscas de paderneira. São faíscas de muito baixa temperatura, equivalentes às faíscas, talvez, de um isqueiro sem gás, e, portanto, não vão acender praticamente mais nada, a não ser, por exemplo, de charcló. 99% das acendalhas não vão conseguir ser acesas com faíscas de tão baixa temperatura. Então, mas será que a nossa lã de aço é possível acendê-la assim? Portanto, mais uma vez tenho aqui 2 tipos de lã de aço. Esta deste lado é 000, ou seja, 3 zeros, mais fina, e esta aqui é só 2 zeros, é só 00. Mas basicamente o que eu quero agora fazer é, numa das pontas, torná-la assim mais farfalhuda, abrir mais assim um pouquinho, para expor mais as fibras, ok? Para expor mais as fibras individualmente, assim, só isto, abrir assim, para tornar isto fofo, só assim um bocadinho. E agora vocês vão ver o que vai acontecer. Agarrando aqui na minha serra dobrável, tem uma lâmina
de aço carbónico, agarrando aqui num pedaço de sílex. Isto é um pedaço grande, mas pode ser um pedaço bem mais pequeno. Não interessa o tamanho do pedaço, desde que produza faíscas. Então... Oh, já está. Viram? Yep, pega, estas faíscas são o suficiente para pegarem a landaço, ou para darem ignição aos filamentos de landaço de 000, ok? Querem ver agora a diferença? Eu até vou, espera aí que é para não estarem a dizer que eu não fiz igual à outra, até vou, aqui, ela já tinha isto exposto, mas vou expor mais um bocadinho, aqui, os filamentos, e vocês vão ver a diferença. Oh, não sei se viram, ia pegando, mas rapidamente se apagou. Eu não tive tempo de fazer nada. Há algumas pequenas faíscas a caírem lá, mas não são o suficiente para pegar. Portanto, mais uma vez, aqui o tipo de landaço, a grossura ou o quão ela é fina, vai influenciar completamente se conseguem dar-lhe ignição com esta técnica ou não. E então, para além de conseguirmos acender a landaço com faíscas de pederneira ou com isqueiro, usando chama aberta, chama direta, já vos mostrei vários métodos alternativos de dar ignição a este material que podemos ter connosco, e ainda existem mais métodos. Por exemplo, ignição solar também vai funcionar bem. Se vocês tiverem uma lupa, temos aqui a nossa landaço 3000, temos aqui a nossa lupa ou a nossa lente de ampliação, e isto pode ser mesmo uma lupa, ou pode ser, por exemplo, a lente de um par de binóculos. Por exemplo, se estivermos numa situação de emergência onde a atividade original era observar a natureza e então trouxemos os binóculos, isto pode ser uma lente do binóculo que vocês partiram e tiraram a lente para fora para conseguirem fazer fogo. Pode simbolizar, por exemplo, a lente de uma mira telescópica. Mais uma vez, vocês descascaram, partiram e sacaram a lente para conseguir tomar ignição desta forma. E então, basicamente, o que nós queremos aqui é inclinar isto em direção ao Sol, de forma a termos este círculo. Estão a ver aqui este círculo de luz estar o mais redondo possível. Se eu fizer assim, portanto, a inclinação não está certa, aqui está, o círculo está meio achatado. Assim também não está certa, portanto, o mais redondo possível, quer dizer que a inclinação está correta. E agora vou aproximar ou afastar consoante a distância que estou, até ter o ponto mais pequeno possível, quer dizer que isto vai estar, a luz solar vai estar o mais concentrado possível, ok? De modo a ter o círculo mais perfeito possível, significa que está na direção certa. E agora aproximar até... já foi demais, aproximar até ter o ponto mais pequeno possível, e cá está, ó. Estão a ver? Estão a ver? Olhem para isto. Voilà. Aqui temos. Viram? Aqui o truque é, como vocês viram, conseguir colocar isto na inclinação, na direção certa em relação ao Sol, e depois termos isso, ajustar a distância até ela ter o foco mais concentrado possível e manter nessa posição até isto tomar ignição, como vocês viram. E esta técnica de ignição também vai funcionar muito bem com uma lente Fresnel, que não é mais do que uma lente de ampliação, como se fosse uma lupa, só que de plástico e extremamente achatada, como se fosse extremamente compacta e achatada, como se fosse um cartão. E é uma coisa que eu guardo no meu kit, precisamente para, numa emergência, se eu quiser fazer fogo sem estar a gastar recursos, porque o único recurso que eu vou gastar basicamente é a acendalha ou a landaço, mas não vou estar a gastar, por exemplo, nem raspagens de pederneira, nem líquido do isqueiro,
faíscas de isqueiro, nada, porque estou a utilizar basicamente o sol, que é um recurso renovável. E neste momento até já são 6h30 da tarde, de um dia de primavera. Estamos em maio, portanto nem sequer estamos no verão, é um dia de primavera ameno, e já estamos no final do dia, 6h30, e ainda assim consigo utilizar o sol para dar ignição à Landace desta forma. E então acho que foi importante fazer este vídeo para vocês e desmistificar aqui algumas coisas. Há alguns daqueles clipes com dicas de sobrevivência, aqueles clipes curtos que vocês veem na internet, com aquelas dicas que muitas vezes são dicas da treta, porque não são realistas. Nomeadamente em relação, por exemplo, à pilha de 9 volts, que dificilmente vocês vão ter num cenário real com vocês, ao contrário de pilhas mais pequenas para equipamento eletrónico. E quando se trata disso, a Landace não é feita toda da mesma forma, vai haver diferenças entre elas. Por isso, se quiserem transportar a Landace no vosso kit para outras tarefas, certifiquem-se que ela é fina o suficiente para ser multifuncional e acender também, ou ter ignição também numa emergência, para servir de acendalha. E então, obrigado por tudo, obrigado pelo vosso apoio constante ao longo dos anos. Se gostaram deste vídeo e não são subscritores, vejam mais vídeos no canal, de certeza que vão gostar, porque são dentro destas temáticas, e subscrevam o canal, partilhem em várias páginas, coloquem likes se gostaram, comentem, tudo isso ajuda a difundir mais o meu canal no YouTube e a chegar a mais audiência e a mais pessoas que, tal como vocês, podem gostar disto. Portanto, obrigado mais uma vez, e meus amigos, vemos no próximo.